Hoje iniciamos a nossa palestra pública com o nosso expositor Mauro, que vai falar sobre a piedade. E para iniciarmos, nós vamos compartilhar uma página para que a gente possa ler. Estão vendo? A leitura é do livro Alvorada do Reino, de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É o item 91, que se intitula Piedade em Casa. Não aguardes as ocorrências da dor para desabotares a flor de piedade no coração. Se afável com os teus, se gentil em casa, se generoso onde estiveres. No lar encontrarás múltiplas ocasiões, cada dia para o cultivo da celeste virtude. Tolera com calma silenciosa a cólera daqueles que vivem sob o teto que te agasalha. Não pronuncies frases de acusação contra o parente que se ausentou por algumas horas. Não te irrites contra o irmão enganado pela vaidade ou pelo orgulho que se transviou dos vastos despenhadeiros da desilusão. Da tarefa de esposo, desculpa a fraqueza ou a exasperação da companheira nos dias cinzentos da incompreensão e no ministério da esposa, aprende a perdoar as faltas do companheiro e a esquecê-las, a fim de que se fortaleça no crescimento do bem. Se és pai ou mãe, compadece-te de teus filhos quando estejam dominados pela indisciplina e pela cegueira. E se és filho ou filha, ajuda os pais quando sofram nos excessos do rigorismo ou na intemperança mental. Compreende o irmão que errou e ajuda-o para que não se faça pior. E capacita-te de que toda revolta nasce da ignorância, para que as tuas horas no lar e no mundo sejam forças de fraternidade e de auxílio. Quando estiveres à beira da impaciência ou da ira, perdoa 70 vezes 7 vezes e adota o silêncio por gênio guardião de tua própria paz. Compadece-te sempre. Se tudo é desespero e conturbação, onde te encontras, compadece-te ainda mais. Ampara e espera, sem reclamar. Guarda a piedade entre as bênçãos do trabalho. Habituemo-nos a ignorar todo o mal, fazendo todo o bem ao nosso alcance. A piedade do Senhor, nas grandes crises da vida, transformou-se em perdão, com bondade em ressurreição, com um serviço incessante pelo soerguimento do mundo inteiro. Então, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, acalmando mente e coração. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade do dia que tivemos, onde tivemos tantos ensinamentos e aprendizados, o que sempre temos. Agradecendo por tudo que nos aconteceu, coisas boas e coisas difíceis, porém necessárias para o nosso crescimento espiritual e aprendizado. Te pedimos, Pai, neste momento, que auxilie o nosso querido irmão Mauro, que fará a exposição da nossa noite, façando com que ele tenha a palavra clara, simples, perfeita para o nosso entendimento, para a nossa aprendizagem, para a nossa compreensão. Te agradecemos mais uma vez por tudo em nossas vidas. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus companheiros, hoje teremos o Mauro falando para nós
sobre o tema A Piedade. Mauro, você tem até as 9 horas para poder fazer a palestra, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, Ana, obrigado. Boa noite a todos. É um grande prazer a gente estar aqui novamente fazendo estudo. Para mim é uma alegria muito grande eu poder fazer o estudo. Aqui assim, ainda que seja estranho, né? Não é a primeira vez que a gente está fazendo a palestra em vídeo, estudo em vídeo, mas é um pouco estranho, né? A gente está acostumado a lidar com a reação de todo mundo, olhar a reação de todo mundo. E está funcionando? Tá. Né? E então a gente vai conduzir o estudo ali. Como a Ana comentou, o tema hoje é a piedade, né? E por vezes a gente fica naquela dúvida, o que vem a ser a piedade da maneira como conhecemos? O que vem a ser de verdade? Será que o que nós sabemos, o que nós fazemos como sendo a piedade, está de acordo com o Evangelho, está de acordo com o que Jesus trouxe para a gente? Então, o ponto de hoje é isso. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu, como sempre, quem está acostumado, eu uso o PowerPoint. Fica mais fácil, todo mundo vai estar lendo junto, né? Então, vai ficar muito fácil a gente entender. Eu prefiro assim. Aqui a nossa tela, nossa chamada inicial, né? Tem uma piedade, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem 17. Essa figura aí, essa imagem, é uma escultura que tem lá no Vaticano, feita por Michelangelo. Até ali embaixo escrito, ó, a Pietà, que é o nome da escultura, é a mais conhecida, uma das mais famosas esculturas feita pelo artista Michelangelo. Representa Maria com Jesus morto nos braços, em súplica a Deus pela vida de seu filho. E Maria, sendo a mãe das mães, é a personificação do sentimento de piedade. Se a gente for analisar um pouquinho da história de Maria, né, desde antes do nascimento de Jesus, foi uma vida não fácil. De repente, ela está grávida e tem que falar para o seu marido, que é do Espírito Santo, não sabendo como seria aceita. E depois, quando a criança nasce e tem aquele comportamento totalmente diferente dos demais, e ao final assim, da jornada terrena de Jesus, toda aquela dificuldade. Então, até hoje, nós admiramos Maria. Alguém está falando alguma coisa comigo? Vou entrar na minha internet, acho que vai ser melhor. Então, temos a Maria, então, como símbolo da piedade maior. Então, vamos tocar o nosso estudo aqui. E falando sobre piedade. No livro Força Sexual da Alma, Dr. Jorge Andréa, ele diz que a gente traz dentro de nós dois princípios, paternal masculino e maternal feminino. E não está exatamente nessas palavras. Esse livro é bem rebuscado. Quem tentar ler esse livro, eu confesso, eu tive muita dificuldade de entender esse livro. Tem Dr. Jorge Andréa é um psiquiatra, né? Então, ele tem uns aprofundamentos que, às vezes, eu ficava em dúvida, né? Mas, em síntese, no iniciozinho, lá, se eu não me engano, no segundo ou terceiro capítulo, ele faz essa menção aqui, que a gente tem internamente esses dois princípios, feminino, né? o maternal, e o masculino, que é o paternal. E qual que seria a diferença desses dois? Ali, ó. O paternal seria aquele condicional, vinculado a uma troca. É quando o nosso filho pede para viajar com os amigos e pediam para ver seu boletim. Isso aí seria aquela figura típica do pai. Por que eu digo figura típica do pai? Que a gente não pode generalizar, né? Vou tocar aqui só para fazer a comparação melhor. O maternal é aquele incondicional, o amor de mãe que não exige nada. É a mãe que tem o filho assassino na cadeia e vai lá consolá-lo. É difícil a gente ver, principalmente quando se fala de um filho nosso, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, em sofrimento. Então, essa questão do que Jorge Andréa, doutor Jorge Andréa colocou como sendo a figura do pai e a figura da mãe, não é uma coisa taxativa, a gente sabe. A gente sabe que tem mães que são muito mais rígidas, muito mais duras em sentimento do que muitos pais. E, ao contrário, temos pais também que são muito mais flexíveis, né?
Eu tenho um exemplo bom até nesse sentido. Meu pai, ele era um cara que ele falava alto e dava bronca na gente, mas ele fazia as coisas para a gente, né? Vocês vão me desculpar que meu cachorro está aqui na frente, então de vez em quando passa a gente lá na frente, ele late e vai fazer um barulhinho aqui no fundo. Vocês vão me desculpar, não tenho como fazer isso com o cachorro, prender ele de outra forma. Então temos que a piedade é o princípio maternal dentro de nós, conclamando o nosso lado humano. Então, nesse raciocínio do Jorge Andréa, né, a gente tem como a piedade aquele lado bom, o lado que vai passar a mão na cabeça de todo mundo, independente do que faça. O lado que vai tentar compreender a dificuldade que aquele elemento teve com qualquer outra situação e que levou a fazer alguma coisa errada. E mesmo assim a gente vai ter a piedade, vai tentar ajudá-lo. Em nossa sociedade temos esses dois princípios. É aquilo que a gente sabe o tempo todo, né? Nós nos equilibramos, nós ficamos pendulando entre o bem e o mal. Por várias e várias situações, nós já fomos testados nesse ponto e, às vezes, com vontade de dar um revide merecido a alguém que nos fez alguma afronta, nos afrontou de alguma coisa, mas o nosso lado bom diz que não é esse o comportamento adequado, né? Então, a gente tem esse equilíbrio constante em nossa vida, né? E é isso que a gente tem que estar atento, né? Conforme o nosso comportamento, conforme a nossa postura, principalmente a partir do momento que nós nos identificamos como espíritas. Porque, como espírita, você é obrigado a estudar. Com qualquer religião, pessoas também vão estudar, né? Tem que estudar. E como é que você vai poder dizer que você segue determinada religião se você tem um comportamento contrário àquilo que você aprende? Então, nós temos que ter esse cuidado. Essa balança tem que funcionar de maneira tal em que o saldo positivo vai ser para ambos os lados. Se eu ajudo alguém, eu estou me ajudando. Se eu prejudico alguém, eu estou me prejudicando. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, esse lado que ele fala, o paternal e maternal, que manda na gente o tempo todo, em que faz a gente mensurar a cada passo, é importante a gente ter em mente. Aí eu trouxe aqui, lá do livro Pão Nosso, A Piedade por Emmanuel. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato, cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de uma pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Isso é o que está lá no livro Pão Nosso, no texto da piedade. E a gente sabe que isso aqui não é mentira, né? A gente sabe que isso aqui, em sua grande maioria, acontece e muito. Quantas vezes a gente já passou ali, ajuda, mas esse homem é viciado. O que eu ajudar para uma pessoa que necessita? Você sabe aquela situação, vocês lembram aquela situação em que às vezes alguém para perto de você e pede um dinheiro para comprar um pãozinho, um café, seja o que for, e às vezes você fala, não vou dar porque ele vai comprar uma droga. Não vou dar porque ele vai comprar bebida. Não, é melhor dar logo assim, me livro desse cara. Isso é compaixão? Isso é piedade? Em nenhuma dessas maneiras que eu mencionei aqui agora, em nenhuma dessas maneiras houve piedade ou compaixão. O mais correto, ou o menos errado, seria, eu vou fazer o que eu posso, o que ele está pedindo nesse momento. Eu dei a condição dele fazer. Se ele vai comprar uma droga, se ele vai comprar bebida, isso não me cabe.
O que eu poderia fazer naquele momento? Se eu só poderia fazer isso, dar um dinheiro para ele comprar alguma coisa, e se eu pudesse fazer, essa seria o melhor. Do que negar uma oportunidade, porque eu não teria certeza do que ele ia fazer. Né? Mas nós temos o tempo todo essa questão de usar a conjunção adversativa, né? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante. Eu fiz, mas não sei não. Saiba sim. É necessário que nós saibamos o que estamos fazendo. É necessário que nós saibamos que a nossa ajuda, por ínfima que seja, para muitos necessitados é uma coisa imensa. Imensa. E aí a gente tem que estar atento a isso também. Né? É aquilo que a gente falou aqui agora lá. Todas as afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Será que Jesus, na época em que esteve aqui conosco, encarnado, ele pensou disso sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos? Eu vou morrer na cruz por eles, mas acho que não vai adiantar muito, não. Será que ele faria isso? Ele pensou dessa forma? Não. Pelo contrário. Ele acreditou e ele acredita que nós somos passíveis de chegar à perfeição. Ele sabe que nós sabemos que nós podemos ser melhores. Ele sabe que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia fazer muito mais coisas do que a gente poderia imaginar. A gente sabe realmente o que é piedade? Será que a gente sabe? Vamos ver, então, ali o que diz o nosso ponto de hoje. O ponto é assina por Miguel, em Bordeaux, 1862. Começa assim ali, ó. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade. Eu grifei essa irmã da caridade aqui. Eu gostaria que vocês se lembrassem desse textinho. Daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto aqui de novo. Então, ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que lhes derramais na ferida, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Não é boa a sensação quando a gente tem a possibilidade de ajudar alguém? E não é sensação de orgulho, não é sensação de olha, eu sou bom, eu posso. Não. É uma sensação boa. Nos deixa feliz em poder ajudar, nos deixa feliz em saber que nós conseguimos fazer aquilo lá. Continuando aqui, eu trouxe uma foto lá da Vicente Moretti. Né? Aí está ali o Tiago, Dona Maria Helena, Tarcísio, Jonas, Luciene, Ailton. Aqui é uma foto antiga, 2014. Aqui, inclusive, o Celso está bem gordinho, bochechudo. Ali o Robson, o Claudinho lá atrás, o Vinícius aqui no canto. Há um tempo atrás, eu frequentava com grande assiduidade lá a CVM, a Vicente Moretti. Mauro, você fazia lá? Não ia lá para ajudar ninguém, não. Eu ia para ajudar a mim. Eu ia para acompanhar o meu filho lá, fazer o tratamento lá também. Mas o que acontecia? Eu acho que quem mais aproveitava aquilo lá, quem mais aprendia nesse momento lá era eu. Então, havia situações em que meu filho ficava lá no atendimento 30, 40 minutos, saía de um atendimento e ia para outro, né? Eu ficava lá naqueles banquinhos, está nessa foto lá atrás, aqueles banquinhos ali, né? Eu ficava lá sentado. Aí vira e mexe, um desses, quando não mais que um desses, vinha lá e ficava sentado conversando comigo. É interessante a maneira como você vê e como você sente nesse momento ali. Ali no meio, bem lá da árvore, está a Luciene. Vou citar especificamente a Luciene ali. Né? A Luciene, inclusive, vamos lá, o Tarcísio já é formado na faculdade, não estou lembrado qual a área dele. A Luciene, ela já escreveu 2 livros. O Claudinho está ali atrás do Robson, ali do lado direito da árvore. O Claudinho também é formado em letras. Então, ou seja, independente do que a gente está vendo naquele corpo ali, que tem uma deficiência visual, uma deficiência física que a gente vê, né, bem aparente, mas são pessoas, são espíritos
dentro de um corpo, mas são espíritos como nós. Olha a dificuldade. Então, voltando ali, a Luciene, a vez sentava comigo ali, eu conversava muito com o Claudinho, a Luciene, o Jonas, que é o namorador, o Celso estava sempre ali junto, são os que mais conversavam ali. A Luciene, ela não verbalizava, ela fazia alguns, assim, ela falava com os olhos, com pequenos gestos. E uma vez uma criatura sentou lá também, uma que estava acompanhando, uma das mães novas acompanhando lá, sentou do meu lado e estava vendo eu conversar com o Claudinho fala com muita dificuldade, mas fala, né? Mas a Luciene falava nada. E eu brincava com eles, conversando normal, né? Aí uma vez essa senhora perguntou para mim, como é que você conversa com eles? Foi uma pergunta para mim tão interessante que eu falei, como assim, como é que eu converso? Eu estou falando com eles normal, eles estão conversando comigo, mas você entende o que eles estão falando? Eu não tinha, até aquele momento, me tocado que eles tinham uma dificuldade maior para se fazer comunicar. Acho que é porque eu estava ali buscando ajuda para o meu filho, eu estava tão aberto àquela situação, que a dificuldade deles ali, para mim, era uma dificuldade pouco mais dos meus filhos, mas era possível de entender. E o mais bacana disso tudo é quando eu via que eu encarnava no Jonas, né? Brincava lá com a Ailton, o Robson saía ali com a cadeira de roda deles com o megafone, falando alô, como se fosse que hoje em dia o carro do ovo, fazendo os anúncios. E eu saía dali, né? Ou seja, deixava eles ali conversando com tudo. E qual foi minha piedade ali? Nenhuma. Eu só tratei eles bem. Só tratei eles da maneira como eu trato meu filho, como trato o meu colega de trabalho, como trato qualquer um. Só isso. Mais nada. E a alegria que eles ficavam com a gente ali. Isso era muito bom. Agora, eu estou falando de pessoas que a gente vê necessitadas aqui. Vamos continuar um pouquinho? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce do lado da desgraça. Mas não é verdade? Se não tivesse ninguém sofrendo, a gente ia ter piedade de quê? Compaixão de quê, se não existe sofrimento? Então é isso, tem um certo amargor, é certo esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam para si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma, que nos deixa contente cada vez que a gente pode ajudar. Às vezes uma simples conversa. Quantas vezes uma pessoa quer só conversar, só quer alguém para ouvir, só quer falar, ela precisa de um ombro amigo. E será que a gente está disposto a ouvir essa pessoa, seja quem for? Continua aqui, Miguel, no texto. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. A quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse nós temos como o primeiro mandamento. Mandamento maior. E que a gente pratica. Em que sentido é esse amar? Amar como ele nos amou. Algum de nós seria capaz de se deixar sofrer como Jesus sofreu para ajudar alguém? Aí poderemos até responder. Eu me responderia assim, Mauro, mas Jesus é um espírito iluminado. Jesus é um espírito superior. Mas a gente faz alguma coisa? Então, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode ajudar com pequenos atos até. Mas uma coisa tem que ficar bem dentro da nossa mente. Quando quisermos e quando pudermos ajudar, façamos de bom grado, sem esperar nenhum troco, sem esperar nenhum obrigado, alguma aceitação diferenciada. Nós temos que ajudar, nós temos que ter a complacência com a dificuldade do nosso semelhante, assim como Jesus teve para conosco.
E se ainda não estivermos fazendo nesse passo, é que ainda temos que chegar lá. E falando nisso que Jesus nos ensinou, isso aqui todo mundo conhece, não é? E olha só, não vou fazer a prece, estou lendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós fazemos essa prece todo dia. Ao levantar, ao dormir, sempre agradecimento. E quantas vezes a gente para pensar no que a gente está falando? Quando a gente vai assinar um contrato de locação, de compra, você não faz questão de ler todas as entrelinhas para saber o que você está escrevendo, o que você está assinando, o que você está concordando? Isso aqui é um contrato. Olha só isso aqui, ó. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que eu estou dizendo nessas palavras aqui? Se eu não perdoar a quem me tem ofendido, a quem me ofendeu, meu Pai, não me perdoe. É o que eu falei aqui, é o que a gente fala nessa prece aqui. Então, quando Jesus trouxe essa prece para a gente, trouxe essa aqui, era para que nós nos conscientizássemos do que a gente tem que fazer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se eu não perdoar? Também não serei perdoado. Mas pedir a gente sabe. Vamos aqui na oração do Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Acredito que todo mundo conhece também. Então está lá. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pedir, a gente sabe pedir, né? Tende piedade de nós 2 vezes aqui, e no finalzinho tem pede, dai-nos a paz. Somos dignos? Estamos fazendo por merecer? A gente tem, em nosso dia a dia, feito o suficiente para poder receber esse troco? É uma reflexão que nós temos que ter dentro da gente o tempo todo. E a gente erra? Erra. A gente erra. A gente erra muito, né? E a cada erro que a gente faz, a gente tem que parar novamente, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem seja, pela nossa falha. Porque a gente erra. Não, Mauro, mas eu pratico a caridade, eu tenho piedade. Vou trazer uma situação aqui. Alguém já passou por isso? Quantas vezes? E se não foi por isso, que não seja, não é agradável, todo mundo sabe que não é nem um pouco agradável. De repente, você teve sua casa invadida, roubaram seu carro na rua, né? Foi só um furto, te deram uma trombada, seja o que for. Que sentimento passou para você nesse momento, que você passou por esse perigo, ou que você viu sua esposa, seu marido, seus filhos sendo ameaçados por alguém? Que sentimento que passou? Ah, Mauro, mas aí também não tem como, né? Ninguém tem sangue de barata. Você lembra que eu falei lá no iniciozinho? Grava esse trechinho que eu vou falar mais adiante. A piedade é irmã da caridade. É difícil, né? E olha o que diz aqui no nosso Evangelho. Caridade para com os criminosos. Evangelho, capítulo 11, item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Uma vez eu conversando sobre esse ponto com um amigo
evangélico e a interpretação dele era diferente. Porque, vamos prestar atenção aqui nesse finalzinho aqui, ó. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem. Aí, a gente está falando sobre perdão. Aí ele falou, Mauro, mas eu não tenho por que perdoar aquela criatura se ela não se arrependeu ainda. Mas é isso que está escrito? O perdão cabe eu perdoar aquela pessoa, no sentido de eu não vou guardar ressentimentos. Agora, esse perdão será concedido somente se eles se arrependerem. Por quem? Por Deus. Ele é que vai definir essa misericórdia para eles. Mas não cabe a mim, eu guardar o rancor para com eles. Olha que continua aqui, ó. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Que compromisso, né? Olha só a nossa responsabilidade. Nesse parágrafo mesmo lá em cima, ali, completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. É tanta... Quando Jesus falou, eu não vim trazer a paz, é porque ele veio trazer a guerra para dentro de nós, quanto ao nosso comportamento, quanto ao que nós estamos fazendo da nossa vida. E nesse ponto aqui, quando diz verdadeiros seguidores da sua doutrina, então quer dizer que completa fraternidade tem que ter entre verdadeiros. Então quer dizer que se não tem essa fraternidade, então nós não somos verdadeiros. Quem sou eu para condenar alguém? E aí vamos lá no outro ponto, não julgueis para não seres julgados. E aqui lá no Evangelho, capítulo 18, item 12, olha só. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Nós sabemos muito. Nós temos todo o conhecimento, nós temos todo o ensinamento à disposição. E se a gente continua fazendo errado, a gente vai cair naquele caso ali em cima. Ó. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Por quê? Porque nós sabemos, nós conhecemos a bondade, o amor de Deus. Nós não estamos mais no tempo do olho por olho, dente por dente. É um compromisso que nós fizemos. E cada vez que nós trazemos a prece do Pai Nosso, a gente assina de novo. Mas, Mauro, a gente pode errar, então eu vou me corrigir, depois eu me corrijo, depois eu me arrumo. Até quando esse depois? Nesse ano que passou agora, 2020, né, nós tivemos muitas pessoas desencarnaram em função da Covid. Muitas. Né? Muitas tiveram a Covid, se recuperaram, graças a Deus. Né? Mas, ao longo, o que eu quis dizer é o seguinte, esse ano foi uma chamada bem forte de como nós, criaturas de carne, somos frágeis. Né? E quando foi dito em que aqui ficarão, nós estamos na transição para mundo de regeneração. Aqueles que não tiverem capacidade ou que não tiverem como o entendimento de não passarem, continuarão no mundo de provas e expiações. E é assim o tempo todo. A ceifa vem de pouco em pouco. Aí eu vou falar, Mauro, você está dizendo então porque meu tio morreu de Covid, ele é um desses? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que foi dito para a gente é que de pouco em pouco nós seríamos ceifados. E muitos podem ter cumprido sua jornada naturalmente. Agora, a gente lembra que eu estou falando aqui daquela arma apontada na tela anterior ali, né?
que não foi nada agradável, que não é uma coisa boa de se ver, e nem de vivenciar. E mesmo assim, a gente tem que ter a benevolência, nós temos que ter a piedade, a caridade para com os criminosos. É muito fácil a gente falar de caridade, de piedade, naquela primeira foto que eu trouxe lá da ACVM, lá da Vicente Moretti. É muito fácil falar que eu tive piedade de conversar com o Luciene, com o Jonas, com o Tiago. É muito fácil. Eles não me fizeram mal nenhum. Mas nós somos postos à prova quando acontece uma situação que nos põe em perigo e que nos é totalmente adversa. Aí é que a gente vai provar o quanto somos verdadeiros seguidores da doutrina. Aí é que vamos ver o quanto espírita que nós somos. Alguém pode falar, não, Mauro, mas lá está escrito assim, ó, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em declinar suas má tendências. Eu estou me esforçando. Eu conheço gente que está se esforçando há mais de 30 anos. E a gente vai continuar se esforçando. Eu estou me esforçando há mais de 50 anos. A gente vai fazendo o que for possível. E a cada tropeço nosso, a gente tem que ter humildade de poder levantar a cabeça para seguir em frente, mas baixando a cabeça para Deus, pedindo perdão e pedindo forças para corrigir daqui para frente. Eu trouxe um texto aqui que eu achei na internet. Então, o nome do rapaz está aqui embaixo. Esqueci agora, nesse momento faltou o nome. Eu vou dizer aqui. Mas é muito, muito, muito bom no sentido de análise para a gente. Olha só. Muitas vezes ouvimos algum clamor por piedade e calamos a nossa voz com a lógica fria e calculista que nos diz que aquela determinada pessoa está errada e deve ser castigada, mas nos fala no imo da alma a piedade. Observamos na rua um indivíduo pedindo esmola com frio, a razão nos diz que ele não quer trabalhar, mas nos fala no imo da alma a piedade. Observamos aquele filho ingrato com a família e pensamos em deserdá-lo, mas nos fala no imo da alma a piedade. A piedade é o amolecimento do nosso egoísmo diante do sofrimento alheio. O nome do rapaz é esse aqui, Marcos Vinícius de Azevedo Braga. Ele é do Grupo Espírita Ismael, aqui de Angra dos Reis. Eu achei um texto dele lá na página do Reformador e, se eu não me engano, deixa eu ver, não está aqui. Eu passo para vocês depois. Mas acho que procurar Marcos Vinícius Azevedo Braga, ele tem ótimos textos ali. Mas vamos voltar aqui. Então, olha só, principalmente esse aqui, pedindo esmola, aquele filho ingrato. Uma vez, eu estava indo para uma padaria, indo para casa. Eu ia passar numa padaria, naquelas padarias que não só vende pão, mas vende sanduíche pronto, pizza, tem tudo pronto para você fazer seu lanche. Aí, na minha cabeça, eu falei, vou passar lá, vou comprar uma pizza, né? Chegar em casa, boto no forno e a gente faz aquele lanche lá, eu e meu filho. Parei o carro na frente da padaria. Aí, quando desci do carro, assim que desci do carro, a padaria estava aberta, já era 8 horas da noite, mais ou menos, estava tudo escuro, e a loja do lado já estava fechada, né, com as portas de aço fechadas. Encostado uma dessa porta, estava um senhor que ele devia ter, senhor, né? Devia ter a minha idade na época ali. Isso deve ter o quê? Uns 10 anos que aconteceu. Ele estava ali sentado no chão, com as pernas encolhidas, né? Cabeça um tanto baixa, com a mão apoiada em cima da perna, fazendo um sinal de pedir, né? Aí eu olhei aquilo, não me agradava. Quem gosta de ver uma imagem daquela ali? Entrei, nem dei bola para ele. Aí, quando cheguei lá, dentro da padaria, olhei lá uma pizza bonita, cheia de queijo, cheia gordinha, né? Eu falei, essa pizza aqui tá boa, coisa e tal. Aí pedi lá. E logo do lado tinha um montão de pãezinhos prontos. Já pão com mortadela, com ovo, com presunto, com alface. O preço daquele pãozinho lá era, sei lá, 1/4 do preço da pizza que eu comprei. Sabe aquela imagem que tem do equilíbrio lá, do lado bom e lado ruim? Aí eu falei, poxa,
eu estou entrando, desci do meu carro, entrei caminhando numa local para comprar uma pizza. Eu tinha dinheiro para comprar, eu tinha dinheiro no carro, ia comprar e ia para casa. E aquele senhor ali, com a mão estendida na rua, eu comprei um pão daquele lá para ele. Daí foi lá na frente, tinha uma garrafinha daquela de suco, comprei também. Aquilo me doeu o coração. E aí, saí, entreguei para ele, baixei. Falei, aqui, meu irmão. Aqui para você, fazer um lanche para hoje aqui. E saí dali. E saí dali chorando. Observamos na rua um indivíduo pedindo esmola com frio, e a razão nos diz que ele não quer trabalhar, mas nos fala no imo d'alma a piedade. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então, por mais que a imagem daquele senhor me tenha dado uma certa repulsa quando eu desci do meu carro, porque ele estava sujo, o cara tinha, na minha idade, o que aconteceu na vida dele, o que ele fez ou deixou de fazer da vida dele, não me cabe julgar. Não cabe a nós isso ali. Mas eu tinha a possibilidade de ajudar. O que eu poderia fazer? Eu não tinha como pegar aquele senhor e levar para minha casa, dar um banho nele, dar roupa, não tinha como fazer isso. Mas o mínimo que eu podia fazer, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo era aquilo ali. E ainda era pouco. Ainda foi pouco. Tanto que a gente saiu dali pesado. Mas pesado assim, por não poder, não ter como fazer um pouco mais. No nosso evangelho, no ponto de hoje, olha o que está escrito lá. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo com que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Enquanto isso não acontecer, enquanto respeito ao próximo, enquanto amor ao próximo, enquanto a gente não amar ao próximo acontecer, vamos ficar como estamos. A gente vai ver pessoas largadas na rua, crianças, adultos, jovens, famílias embaixo de uma ponte. Você passa ali na Avenida Brasil, ali próxima, na altura da saída para a Ilha do Governador, até a prefeitura colocou um montão de pedra lá para o pessoal não ficar. Mas as pessoas colocaram até alguma coisa por cima lá. Você vê famílias inteiras ali, perdidas. O que a gente pode fazer? Ou o que a gente tem feito? Continuamos aqui no nosso evangelho. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Às vezes você... Não foi o caso daquele senhor ali que eu citei, mas às vezes uma coisinha mínima, né, que você pode dar para alguém. Falei aqui agora niçozinho, para eles era uma imensa alegria. E quando a gente sente, pôde ajudar, essa benesse que nós fizemos para ele, volta para a gente. É tão bom quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, de sentir que foi útil para alguém. E é isso que ele fala aqui. Que nesse momento a gente deixa o orgulho de lado, deixa o egoísmo de lado. E às vezes só um sorriso que a gente precisa. Às vezes só um ombro que a gente precisa. Continuando aqui, olha. Nunca, portanto, abafeis em vossos corações essas emoções celestes,
Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instante a existência álacre. Álacre, eu fui procurar, tive que procurar no dicionário. Quer dizer, alegre, contente, né? Então, aquela sensação que eu tive quando desci do carro e vi aquele cara todo sujo, nossa, é uma sensação egoísta. E é isso que fala aqui, ó. Como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência álacre. Eu já vi colegas meus falaram, Mauro, eu não gosto de passar por aquela rua ali, não, que ali tem muito mendigo, ali tem muita gente, aquilo não me faz muito bem, não. Ele não passa lá. Isso aí seria piedade, seria egoísmo? Talvez um ponto de egoísmo, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar, vencer esse orgulho, vencer esse egoísmo para poder ajudar essas pessoas. Continuando aqui, olha o que diz aqui. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se esconde a vaza fétida e a corrupção. Eu trouxe até uma imagenzinha aqui. Isso acontece muito. As crianças são mais suscetíveis. As crianças são mais sensíveis. Nós, quando crescemos, nos abrutecemos, nos endurecemos. E às vezes acontece aquilo ali. Tá a mãe caminhando, a criancinha está vendo um senhor necessitado na rua, ela olha conosco. Quantas vezes nós já fizemos isso com meu filho? Vem, filho, vem. Pela criança, ela iria fazer alguma coisa. Então, nesse pontozinho aqui, ele fala, temei conservar-vos indiferentes quando puderem ser úteis. Então, nós temos que ter medo dessa indiferença que nós temos. Essa indiferença não é boa. É o egoísmo falando dentro da gente. Em que momento, dentro desse egoísmo, eu estou sendo cristão? Em que momento, nesse egoísmo, eu estou sendo espírita? Em que momento eu estou amando ao próximo dessa forma, simplesmente ignorando? Continuando no nosso item lá, até para terminar o item. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se receia egoísta? Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e abala penosamente. Vamos voltar aqui, olha. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que nos põe em vibração todo o ser e abala penosamente. Faz mal, né? Faz mal para a gente. Quando a gente somente deixa para lá. E aquilo ali que fala logo no iniciozinho, quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento que se receia egoísta. Por que o egoísta? E eu vou dizer que muitas pessoas egoístas é porque não entenderam ainda realmente a mensagem divina, a mensagem que Jesus trouxe. Porque o medo que eles têm de ficarem aborrecidos, não, aquela vibração vai fazer mal, leva você a vibração boa para lá. Não, mas eles são assim, leva você a coisa boa para lá. Grande, porém, é a compensação. Quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Não é bom quando a gente precisa de alguma ajuda e tem alguém para nos ajudar? E a gente está falando aqui no nosso meio, as ajudas que nós precisamos, às vezes, são coisas mínimas comparadas a esses, como o termo que eles utilizam aqui, aos desgraçados. Desgraçados, por sinal, até a gente fala, fulano é desgraçado como se fosse ofensa. Desgraçados é aquele que está sem a graça de Deus, que não conseguiu entender a graça de Deus. Então, grande, porém, a compensação para a gente que consegue levar esse abraço, levar a voz, levar um ouvido, levar um sanduíche, um sorriso, um aperto de mão, como ele fala aqui.
A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Mas a gente gosta de falar fora da caridade não há salvação. Se a piedade é irmã da caridade, então fora da piedade também não há salvação. E o que é a caridade nesse sentido? A caridade é eu dar minhas roupas velhas, rasgadas, que não me servem mais para alguém? Ou a caridade seria eu dar uma roupa boa para que alguém possa usar e fique tão bem quanto eu, amar ao próximo como a mim mesmo? A gente tem que mensurar nossos atos, a gente tem que mensurar nossas capacidades de entender e de poder nos doar para que possamos ter um melhor aproveitamento dessa encarnação. A gente veio aqui para aprender. E continuaremos a vir para aprender enquanto a gente não aprender. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que nos são colocadas e lembrar dos ensinamentos. Não adianta a gente chegar na casa espírita e ouvir e ler, se não pôr em prática os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. O mecânico, aí eu vou falar, eu sou mecânico de formação. Aí, então, no início, eu fui lá para a sala de aula, e teoria disso, e teoria daquilo, e conexa, torque. Se eu não for para a prática, se eu não for lá meter a mão no avião, se eu não for lá dar um torque, apertar um parafuso para fazer uma regulagem, eu não vou saber fazer, eu não vou aprender. A teoria lhe dá a capacidade de ir à prática. Então, nós espíritas temos a teoria toda. Por isso que de nós muito será cobrado. E essa cobrança é do quê? Da prática. Estamos dispostos a fazer essa prática? Estamos dispostos a perdoar aquele que nos fez mal? Aquele que nos ofendeu? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu vou repetir o nosso contrato. Nós estamos aptos? Se a gente olhar para trás até hoje, quantas vezes nós falhamos nesse mandamento? Quantas vezes nós falhamos nesse juramento? Estaremos dignos? Mas tem tempo de corrigir? Tem. Vamos começar quando? Bom, pode começar agora. A Ana leu logo no início aqui, o Piedade em Casa. Era um texto que eu tinha aqui também. Piedade em casa. Começa em casa. Interessante que geralmente é em casa em que a gente é mais verdadeiro, porque em casa você dá um bronca homérica no filho, se é o filho do vizinho lá na rua, você não vai dar aquela bronca daquela forma. Em casa, às vezes você dá um fora, até sem querer, na sua esposa, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, que se estivesse lá fora, de repente você tomaria um cuidado maior. Mas a gente pode começar a fazer isso agora, aqui em casa. Cada um na sua casa. Hoje estamos todos nós em suas casas. A gente pode começar isso agora. E amanhã, quando a gente for ali comprar pão, quando a gente for lá no mercado fazer outra coisa, a gente lembrar o tempo todo das mensagens de Jesus. Eu trouxe um texto aqui para a gente terminar. Ah, sim, isso aqui é importante. Buda, olha só. Um homem só é nobre quando consegue sentir piedade por todas as criaturas. Aí fala, Mauro, mas não é espírita. Então, porque é Buda, então não vale? Que é do budismo, não vale? Um homem só é nobre quando consegue sentir piedade por todas as criaturas. É, né? É um compromisso forte, né? Então, sim, agora sim. O texto que eu trouxe é um trecho daquele mesmo rapaz que eu falei lá, do Marcos Vinícius Azevedo Braga. Eu peguei um trecho do texto dele para a gente terminar aqui. Senhor, tende piedade de nós. Quando em multidões, escondido entre todos, é que vemos o quanto somos impiedosos. Em grupo, assistimos execuções públicas como espetáculos, assistimos programas de TV que exibe a dor alheia gratuitamente. Anonimamente, em tempos de internet, descarregamos nossa ira em quem discordamos.
há 2000 anos, gritávamos em Roma pelos leões. Assistimos a touradas esperando o final sanguinário. Assistimos lutas corporais sem sentido. Mas nos lembramos sempre de pedir: Senhor, tende piedade de nós. Piedade nos olhos e no coração. Piedade que resulte da ação da caridade. Piedade que faça calar o condicional em nosso coração e nos permita estender a mão ao nosso irmão em humildade, antes que ele clame pela nossa piedade. Que a nossa piedade não espere o nosso irmão se humilhar para pedi-la. Eu vou só ler novamente as duas últimas linhas aqui. Dois últimos pontos. Piedade que faça calar o condicional em nosso coração e que nos permita estender a mão ao nosso irmão em humanidade antes que ele clame pela nossa piedade. Que a nossa piedade não espere o nosso irmão se humilhar para pedi-la. Se nós formos esperar alguém se humilhar para pedir, o que está falando alto em mim? O meu egoísmo. Eu estou sendo orgulhoso. E quando ele fala que a nossa piedade não espere o nosso irmão se humilhar, então, que nós sejamos mais humildes. Que nós consigamos ver o outro lado, o necessitado, como fôssemos nós ali naquele local. Vamos tratar ao outro como gostaríamos de ser tratado. Foi isso que Jesus falou para a gente fazer. Vamos declinar nossas más tendências, sim. Mas temos que fazer isso ativamente. Não é só passivo, não é só na teoria. Então, a gente vê que a gente tem muita coisa ainda que a gente erra, em que a gente vacila até. Que falar é fácil. Fazer o bem, ajudar alguém que você vê que não tem a possibilidade de te ofender, não é difícil. Mas quando a gente é posto em prova mesmo, e a gente vê a nossa dificuldade maior, aí começa o problema. Então, que a gente possa estudar mais, aprender mais e praticar mais ainda, para que a gente seja digno de sermos o verdadeiro seguidor da doutrina. E que a gente possa amar um ao outro como Jesus nos amou. E se ele falou para a gente fazer, é que ele sabe que a gente pode fazer. Cabe a cada um de nós fazer isso aí. Então, gente, a mensagem que a gente tinha para hoje aqui é essa. Eu agradeço imensamente aqueles que estiverem aqui nos acompanhando e que Deus possa continuar com todos nós e que nos dando alertas o tempo todo, nossos amigos espirituais, para que a gente vacile menos, tropece menos e a caminhada vai ser muito mais fácil. Obrigado, gente. Muita paz. Nós que agradecemos ao Mauro por essa palestra tão gratificante, tão importante para a nossa reflexão, porque quando a gente pensa em piedade, a gente também tem que olhar o outro dessa forma. E quando a gente coloca no outro um espelho, a gente trabalha um autoconhecimento também. Como é importante. Muito obrigada, Mauro, pela sua palestra. E agora nós vamos passar para a nossa prece, que a nossa companheira Ilza vai fazer, e depois nós voltamos com os recados. Ilza, é com você. Ok, conosco, né? Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecemos a Deus, a Maria Santíssima, pelo acolhimento recebido, pela espiritualidade amiga, que sempre nos envolve, nos fortalece, em nossos momentos de estudo, de aprendizado, que nos leva à reflexão, que nos trazem forte dentro do nosso coração as recomendações, orientações e exemplo do nosso querido amigo, irmão Jesus. É por esses momentos, Senhor,
que nós tentamos nos aproximarmos um pouco mais de Ti, para que assim nós possamos fazer-nos, Senhor, mais dignos do Teu infinito amor. Te agradecemos, Senhor, por ter chegado até nós a doutrina espírita, que tanto nos consola, nos conforta, nos traz alívio, sendo assim a nossa fortaleza. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos ao nosso irmão Allan Kardec, que com tanto trabalho, com tanto carinho, com tão boa vontade, deixou esses ensinamentos de Jesus através dos espíritos superiores para o nosso bem, para o nosso progresso. Só temos a agradecer, Senhor, por todos os benefícios que recebemos. Às vezes, um pouco ingrato, nem percebemos que Tu estás, Senhor, nos auxiliando em tal situação, em tal momento. Mas é nesses momentos de reflexões e de estudo que nós nos percebemos e por isso não podemos de Te agradecer. Pedintes eternos que somos, Senhor, com os nossos agradecimentos, Te pedimos ainda pelos enfermos, pelos desencarnados, e Te pedimos, Senhor, piedade para aqueles que os não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. E assim, Senhor, sob a Tua proteção e o Teu amparo, nós vamos dando por terminado a nossa noite de hoje, dedicada ao estudo do Teu Evangelho. Que nunca nos falte ânimo, Senhor, para que estarmos Te buscando na certeza de que Te encontramos. Continue conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.